Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Continuamos o segundo incidente desta batalha de Mustalik, que era uma batalha, há quem diga Mustalik, há quem diga Mustalak também, onde nós temos falado que eles fizeram um ataque surpresa e não houve nenhuma luta, nem nenhuma coisa. Mas aconteceram duas situações e houve um segundo incidente. Como sabem, naquela época, a cidade de Meca tinha um grande problema, uma grande doença, que era a doença de Jahiliya, a doença da ignorância. Basicamente, Jahiliya significa racismo, tribalismo, onde realmente as pessoas faziam coisas apenas para demonstrar a força da sua tribo. Chama-se Jahiliya. E em Medina Munawwara, a grande doença que nasceu era a doença de Nifaq, que era a doença de hipocrisia. Começou com Abdullah bin Ubay ibn Salul, onde basicamente eram pessoas que se convertiam ao Islão, mas não eram muçulmanas e queriam criar discórdia. Foi este problema que nasceu nesta altura. O que tinha acontecido é, depois da batalha, não a batalha, mas depois de eles terem conquistado aquela zona toda de Banu Mustalik, acamparam-se ali perto. E neste acampamento havia uma série de pessoas, havia dois rapazes, um Ansar, que vivia em Medina, e um Muhajir, que basicamente era um imigrante. Como sabem, os muçulmanos estavam divididos em os que vieram de Meca, Mukarrama, e eram os imigrantes, e os residentes de Medina, que eram chamados Ansar. Estes dois rapazes foram buscar água, começaram a brincar, e na brincadeira, lutaram um com o outro, houve uma discussão entre eles, e aquilo acabou numa escaramuça. E cada um foi chamar a sua família, ao ponto de um lado, os homens Ansar vieram de uma ponta e os Muhajirins de outra ponta. De repente, uma coisa que era uma brincadeira de dois miúdos passou a ser uma discussão e ficou as vozes tão altas, que basicamente já estavam quase prontos para lutar uns com os outros. Como sabem, ainda existia aquele conceito de tribalismo, o Islão veio acabar isso, mas aquilo existia, o diabo faz esse tipo de situações e cria, através de discórdias e lutas, quer realmente dividir. O profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, saiu e ao sair viu essa situação e apenas disse uma coisa, que já o conceito da Jahiliya, o racismo, ainda está dentro de vocês. O racismo é podre, não presta. Foi só isso que ele disse. Mumtina. Utilizou a palavra mumtina, que significa é lixo. Ou seja, reparam que aqui ele nem disse para tentar saber o que é que se passou. Não, ele realmente, quando viu que as pessoas só estavam ali a discutir em nome da sua família, do seu tribalismo, não queriam saber o que se tinham passado. Aliás, nem se sabe até hoje o que é que realmente levou a essa pequena discussão. A única maneira de parar isso é cada um levantar-se e ir-se embora. Os Sahaba, vindo isso, os companheiros viram que realmente tinham caído nessa armadilha do diabo, que é utilizar o tribalismo, e depois ficamos todos quentes, depois ficamos todos zangados, e depois entramos ali na discórdia. Realmente levantaram-se e simplesmente foram-se embora e perceberam que realmente estes do outro lado são nossos irmãos e não vale a pena estarmos a lutar por coisas que são fúteis, e essa coisa de divisionismos e racismo não interessa, que eu sou melhor que ele por causa da minha família ou por causa da minha etnia e tudo mais. Quando isto terminou, essa situação, porque cada um foi para casa, a conversa naturalmente espalhou-se pelo acampamento. Estamos a falar, 700 pessoas estavam neste acampamento e pela primeira e única vez os hipócritas, aquele grupo sensivelmente de 200 a 300 pessoas que se tinham convertido ao Islão, mas para criar intrigas e para criar discórdias, e desta vez vieram porque sabiam que não ia haver uma grande batalha, liderados por Abdullah bin Ubay ibn Salul, um homem que também, numa primeira fase, não tinha convertido ao Islão, mas apenas converteu-se por inimigos, e ele era um inimigo, porque ele realmente, antes dos muçulmanos, ele queria tomar conta da cidade, não conseguiu. Ele, quando ficou a saber disso, ficou muito contente pela luta que estava para ser feita, mas depois quis aproveitar-se dessa situação e começou a atacar o povo de Medina, ainda no acampamento, falando mal dos imigrantes, dizendo que os imigrantes só vieram cá roubar,
vocês verem, é algo que está a acontecer hoje em dia. Esta doença ainda vive entre nós todos no mundo, que é, nós atacamos sempre os imigrantes quando as coisas correm mal. Ele fez exatamente a mesma coisa. E ele começou a falar mal dos imigrantes, dizendo que os imigrantes de Meca vieram cá, roubaram vossas rasas, e estão a criar, agora já querem lutar contra vós, já começam a levantar as vozes, e foi um bocadinho ordinário em dizer que eles são como os cães que vieram cá, comeram, já são gordos e um dia vão morder-vos também. E foi feio o que este indivíduo disse. E até realmente chegou a dizer que se nós ele disse isso, e o Alcorão vai citar este homem no capítulo, em que ele diz, se nós, quando voltarmos para Medina, agora estamos a voltar para Medina, nós, os mais honrados, ou seja, nós, povo, nós que vivemos em Medina, vamos correr com esses imigrantes todos, inclusive o profeta. Ele começou a instigar campamento a campamento, utilizando a arma do racismo e do divisionismo. Desses acampamentos estava um rapaz chamado Zayd bin Arqam radiallahu anhu, um bom muçulmano, que juntamente com o seu tio foram contar isto que ele está a fazer ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. O profeta, como líder máximo, chamou o Ubay e perguntou se realmente isso era verdade, porque isto também é terrorismo. Isto também é criar fações, é criar desordem, é criar guerra dentro do grupo. E Abdullah bin Ubay, um hipócrita de primeira, e normalmente os hipócritas fazem isso, que Allah nos perdoe e nos mantenha longe disso, começou a jurar em nome de tudo que ele não tinha falado. E disse que não fiz isso, e não fiz isso, e juro por Deus, eu nunca faço isso, só me querem fazer mal, e Perante um tribunal normal, quando alguém acusa, como Zayd bin Arqam acusou, ele tem que mostrar a prova. E quando não há prova, o acusado, neste caso Abdullah bin Ubay, só basta fazer um juramento. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ouvindo isso, não teve outro remédio do que mandar Ubay embora. Sayyidina Umar radiallahu anhu, que estava sentado ao lado do profeta sallallahu alaihi wasallam, até disse que, Ya Rasulallah, o senhor sabe que realmente este homem é mentiroso. Este já fez isso antes. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que eu não quero que as pessoas lá fora pensam que Muhammad, o profeta, anda a matar os seus homens. Eu não vou matar um homem sem qualquer prova. E assim as coisas terminaram ali. Para não haver naturalmente que a conversa estava-se a espalhar por todo lado, que Abdullah bin Ubay andou a dizer isso e que o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou e realmente ele já disse que não fez, ou seja, começou a criar ali, houve ali uma polémica. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro, que fez foi, disse a todo mundo, pegam nas vossas coisas e vamos para casa. E durante 20 horas, para realmente expressar esse pensamento, durante 20 horas eles andaram sem parar. Chegaram às portas de Medina Munawwara, passado 20 horas, e mesmo antes de entrar na cidade, eles normalmente acampavam antes, mandavam alguém para a cidade para saber se está tudo em ordem e tudo mais, e acamparam, e todo mundo naquele dia, ao final da noite, adormeceu de tanto cansaço. Zayd bin Arqam, o tal rapaz que tinha contado o que tinha acontecido, ficou muito deprimido porque ele tinha realmente contado a verdade, mas o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam não pôde, deu razão, em aspas, a Abdullah bin Ubay. Ele ficou muito triste, e é aí que é revelado, naquela manhã, o Sura 63, o Sura dos Hipócritas. Se vocês lerem este Sura, vocês vão ver a história que eu vos contei, está toda lá. Onde Allah subhanahu wa ta'ala abertamente conta que Abdullah bin Ubay ibn Salul era um mentiroso, era um hipócrita, julgava-se que sabia tudo, e foi ele que realmente começou a dizer no acampamento de cada um que realmente nós, quando viemos a Medina, vamos combinar um ataque e vamos expulsar todos esses imigrantes. Esta doença já existia naquela altura contra os imigrantes e os refugiados, ainda hoje também efetivamente existe. Porquê? Porque eles são o elo mais fraco. Quando isto acontece, todo o mundo fica a ouvir este capítulo, de sensivelmente 11 versículos, e aí todo o mundo percebeu, Zayd bin Arqam ficou feliz, porque finalmente Allah lhe deu razão, e todo o mundo realmente percebeu que o grande veneno era Abdullah bin Ubay ibn Salul. O seu filho, Abdullah tinha um filho chamado Abdullah. Curiosamente, o filho dele
era muçulmano puro. Ele até foi ter com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e disse que faça um favor. Eu sei que agora este homem vai ser executado. Porquê? Porque já percebeu-se que este homem é um terrorista. Este homem quer criar discórdia e quer criar guerra dentro dos muçulmanos. Esse tipo de homem, em condições normais, o Estado tem que realmente acabar com ele. Mas façam uma coisa, dê-me a mim, deixa-me eu executar meu próprio pai, porque eu não quero que amanhã, se alguém executar meu pai, eu um dia se calhar vou querer ir atrás dessa pessoa e ainda aquela coisa de tribalismo pode existir dentro de mim. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que não te preocupes, nós não vamos executar teu pai, eu vou tomar uma decisão, não vai acontecer nada a ele. Há aqui uma coisa muito importante, que muitas vezes as pessoas utilizam essa história para outros fins. A lei é clara. Quando realmente um homem comete um crime, que o Alcorão diz a pena é X, aí nós temos que pôr a pena. Mas quando um homem comete um crime, mas este crime não está provado, ou realmente ele cometeu algo que deixa as duas situações em aberto, como por exemplo aqui, o que Abdullah fez, o Ibn Ubay, ele estava a instigar as pessoas para guerra. Ele não cometeu nenhum crime, no sentido de não matou ninguém, e na realidade não havia provas contra ele, mais tarde a prova veio do Alcorão. Quando uma pessoa tem duas coisas que são permitidas, ou seja, tu podes fazer isso como tu podes fazer aquilo, aí o líder tem que olhar para o povo. Como por exemplo, imagina, se me disserem a mim, queres bacalhau ou queres cherne? Bacalhau é halal, cherne é halal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar o que é bom para o meu povo. Se o meu povo realmente gosta mais de bacalhau, eu devo escolher bacalhau ou eu devo escolher cherne. Mas se me derem duas coisas, de um lado o porco e do outro lado bacalhau, eu não tenho escolha nenhuma senão escolher o bacalhau. Porquê? Porque o porco é haram. Aqui o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ao não ter executado Abdullah bin Ubay, tem também razão porque, na realidade, ele podia ter executado, estaria certo, porque o homem estava a instigar contra a guerra, mas também ao não executar, também tem razão, porque na realidade este homem foi apanhado e já está apartado e já não vai fazer mais nada. Ou seja, já foi apanhado o plano dele. E então ele decidiu não executar. E isso foi tão bom, essa decisão dele, foi tão boa, porque o Alcorão não obriga neste tipo de situações para executar ninguém, que os próprios amigos de Abdullah bin Ubay, que eram sensivelmente 200 a 300 homens, ao ver a humilhação do seu chefe, acabaram por largar e abandonar a ele, porque viram que ele era um mentiroso, e acabaram também por converter-se ao Islão. E foi aí que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, virou para Omar, o seu segundo califa, mais tarde, que vai ser o segundo califa, e disse, já viste, Omar, se eu tivesse executado este homem, apesar de não era preciso, o que é que ia acontecer? Todos os amigos dele atrás iriam virar meus inimigos e nunca iriam se converter ao Islão. Ao não ter feito isso, eu realmente consegui resolver um problema e muita gente entrou dentro do Islão. Tenham atenção que isto não quer dizer, olhar para o bem-estar do povo é muito bom, mas olhar para o bem-estar do povo é bom nas situações onde o Alcorão não proíbe nem obriga nada. Nós não podemos dizer, o povo fica feliz se não houver oração. Não vou fazer oração. Isto está errado, porque a oração é obrigatória. Quando as coisas não são... Quando o Alcorão e a Sunna não falam sobre uma matéria, aí a gente deve olhar e tomar uma decisão melhor para o povo. Mas quando o Alcorão diz é obrigatório ou é proibido, a partir daí não se pode fazer rigorosamente nada. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, teve tanta consideração pelo filho de Abdullah bin Ubay, que o filho muçulmano até pediu que mais tarde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam desse a ele uma camisa que mais tarde ele pudesse utilizar quando o pai morresse, porque ele sabia, o pai estava muito mal, o pai odiava o Islão e percebeu que se o profeta der-lhe uma camisa quando ele morrer, que vai servir de kafan, portanto de coisa, e se realmente e se fazer, e ainda pediu quando ele morreu, mais tarde o Abdullah quando vai morrer, ele pediu também
também para o profeta sallallahu alaihi wasallam fazer a oração fúnebre e também realmente para levar o corpo até abaixo. O profeta, por honra do filho, fez isso tudo. E é aí nessa altura que no Alcorão, na Sura 9, versículo 84, o Alcorão disse claramente: jamais irás fazer uma oração para aquele homem que morreu e demonstrou a sua descrença. Por isso é que nós, muçulmanos, no mundo temos ordens e regras. Quem aceita, aceita. Quem não gosta, não aceita. Quem não quer aceitar, naturalmente não aceita, mas quem aceita o Islão tem que aceitar as suas regras. Nós não podemos dizer somos muçulmanos e depois queremos as regras da nossa maneira. Não. Que quando realmente uma pessoa que não é muçulmana e mostrou que não é muçulmana, ela realmente não tem direito a funeral, não tem direito a du'a de Jannah. Sim, o máximo que podemos fazer é ajudar a família para realmente fazer o enterro. Podemos estar presentes no seu enterro, quando ela é uma pessoa de outra religião, mas mais do que isso não podemos efetivamente fazer mais nada. Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi chamada a atenção no Alcorão que o senhor não pode fazer a oração, o janaza, a oração fúnebre, para um homem que realmente abertamente mostrou que não é muçulmano, que não é crente em Allah. E, na realidade, a partir daí, qualquer pessoa que falecia que não era muçulmano, de outra religião, entregava-se o corpo à família e eles faziam o funeral à sua maneira, tal como qualquer pessoa que mora muçulmana tem direito ao seu funeral muçulmano. Isto é tribunal dos homens. Agora, o tribunal de Deus, quem vai para Paris, quem não vai, está nas mãos de Allah, não nos cabe a nós nenhum tipo de fazermos qualquer tipo de ajuizamento. Quando eles chegam a Medina Munawwara e Abdullah bin Ubay, ainda o filho vai ter com o pai e diz: tu falaste muito mal, foste mal educado e agora vai pedir desculpa ao profeta sallallahu alaihi wasallam e pede permissão para entrar. E ele, humilhado, vai efetivamente fazer isso. Mas depois, e aí que acontece o terceiro incidente, é um incidente que tem a ver com a nossa mãe, Sayyidina Aisha, radiallahu anha, que este Abdullah bin Ubay vai aproveitar-se para vingar-se diretamente do profeta. É o próximo incidente que, inshallah, para a semana iremos falar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.